está vivo na briga pelo segundo título de Libertadores de sua história, lembrando o primeiro lá em 2013 e agora o Galo, que chega à sua 15ª partida seguida sem perder para clubes argentinos, hein? São 14, hoje soma mais uma aí, a gente até achava que podia perder ali no segundo tempo, não perdeu. 15 jogos sem perder para argentinos na Libertadores da América. Com essas imagens da comemoração dos jogadores, banco de reserva, o Milito, a gente começa esse programa daqui a pouco acionando o Calçade e o Mário Marra, lá na Argentina, mas abrindo aqui com os nossos comentaristas no estúdio, Jean Oddi. Normal, o Atlético consegue passar sem perder, hein? Sem perder. Empate com o River fora de casa e o Atlético chega à decisão, onde, convenhamos, o Botafogo já está esperando lá desde a semana passada. Então, final brasileira, meu amigo. É final brasileira, final alvinegra, final entre Atlético e Botafogo. E a gente vai falar bastante desse Atlético Mineiro, desse caminho percorrido até aqui, das dificuldades que teve, do que teve que superar, do trabalho do Milito, dos jogadores. Enfim, o Everson aí chegando a essa decisão também, o Atlético está vivo na briga pelo segundo título de Libertadores de sua história, lembrando o primeiro lá em 2013 e agora o Galo, que chega à sua 15ª partida seguida sem perder para clubes argentinos, hein? São 14, hoje soma mais uma aí, a gente até achava que podia perder ali no segundo tempo, não perdeu. 15 jogos sem perder para argentinos na Libertadores da América. Com essas imagens da comemoração dos jogadores, banco de reserva, o Milito, a gente começa esse programa daqui a pouco acionando o Calçade e o Mário Marra, lá na Argentina, mas abrindo aqui com os nossos comentaristas no estúdio, Jean Oddi, o Donan e também Elton Serra. Hoje ele não está no Sport Center, hoje ele está com a gente. Eu vou começar com ele. Elton Serra, Galo na final, teu resumo dessa campanha do Galo aí, com a festa do Daverson, que foi fundamental no primeiro jogo. Boa noite, William Tavares, Jean Oddi, Fernando Campos, Odonan, fã de esportes. Odonan. O time que poderia derrubar um brasileiro não conseguiu e levou 3-0 no agregado. Isso significa que o futebol brasileiro segue muito superior em relação aos seus adversários na América do Sul, sobretudo os argentinos, que são os que conseguem se aproximar mais dos brasileiros. O Atlético passou merecidamente, sendo eficiente no ataque no primeiro jogo e muito eficiente na defesa no segundo jogo. É verdade, é uma boa diferença, né, Jean? É verdade. Desse Atlético Mineiro, inclusive, para o River, falando desse confronto, o primeiro jogo deixa isso bem claro. E o que o Atlético precisou fazer nesse jogo agora, quando o River apertou, quando o River teve mais posse, chegou com perigo, faltou um pouco de qualidade também para esse elenco aí do River Plate, né, Jean? Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite para você, boa noite para os companheiros. É isso aí, acho que no fim das contas foi como o torcedor do Galo queria que fosse, ou seja, sem emoção, sem sofrimento, né? Sem ter que ficar esperando o tempo passar desesperadamente. Em nenhum momento o River indicou a possibilidade de classificação. Claro que principalmente naqueles 15 minutos iniciais do primeiro tempo a pressão foi grande, mas o River nem cria grandes chances no primeiro tempo. No segundo, sim, cria boas chances e no final das contas termina o jogo com 35 finalizações contra o gol do Atlético, né? Nem todas no alvo, evidentemente, mas apesar das 35 finalizações, repito, acho que é importante para o Milito, importante para a torcida do Galo, é que não houve nenhum sofrimento e não houve nenhuma perda também, né? Porque se o jogo fica tenso, se o jogo fica nervoso, você pode até ter problemas com cartões, com expulsões e aí perder peças olhando para a decisão contra o Botafogo, e essas peças também não foram perdidas. Linda festa, né? Para destacar também um pouco do outro lado. Linda a festa que a torcida do River propiciou. Vão pagar a multa, assim como o Galo vai pagar a multa. Mas foi muito bonito que a gente viu no Monumental hoje, inclusive depois do jogo, com os aplausos que a gente está vendo aí na tela, enfim, com o reconhecimento da torcida, de que o River Plate fez o que podia, mas foi eliminado para um time indiscutivelmente mais forte hoje. Exatamente. Lembrando, o River Plate perde a oportunidade de decidir essa Libertadores em jogo único na sua casa, né? Tá marcado, pelo menos até agora, tá marcado para casa do River Plate a decisão da Libertadores. Há quem diga que isso pode mudar, que o River não vai querer ver um confronto brasileiro comemorando lá dentro do estádio do River e tal, etc. Não sei até que ponto isso é verdade, não sei até que ponto isso pode acontecer, uma mudança, mas tá marcado para esse estádio aí, onde o Atlético se classificou, né? Confirmou. Tá aí, ó. Tá marcado para esse estádio a decisão da Libertadores e tudo leva a crer aí. Eu já digo que vai ser, e não sou nenhum gênio para falar isso. O Botafogo meteu 5 no Peñarol, que vai ser uma decisão brasileira mesmo. E hoje
Engraçado, né? O Atlético tem vários personagens, né, Dona, que eles vão se destacando, cada um em algum jogo. Teve o momento do Hulk, teve o momento do Daverson, maravilhoso. Teve o momento do Paulinho, hoje teve o momento do Everson. Porque se hoje tinha alguém que podia evitar, era o Everson. E ele foi muito bem no segundo tempo, foi o cara do jogo. Boa noite, William, Elton, Jean, Fã de Esporte está aqui com a gente. São vários protagonistas, né? Tá dividindo esse protagonismo. O Everson, principalmente no segundo tempo, fazendo boas defesas e um momento, né, que foi por um abafo um pouco maior essa equipe do River Plate. Pouco criativa, pouco envolvente. Não só o Everson, assim, eu coloco também um trabalho muito bom de todo o time se dedicando, mobilizado, concentrado para marcar e para, em vários momentos, neutralizar e não sofrer durante o jogo, né? Fausto Vera crescendo muito ali junto com o Alan Franco, o Batalha ganhando quase todas ali também, né? Fazendo um trabalho impecável na linha defensiva junto com o Júnior Alonso. Então, é a classificação do melhor time, da equipe mais bem treinada desse duelo, e de um time que foi muito inteligente, um técnico que foi muito inteligente, principalmente na versão do Galo nas Copas, né? Se adaptando ao cenário que o time se encontra, se adaptando ao adversário e com muita maturidade. Hoje o Galo foi muito maduro, não caiu nenhum tipo de pressão, né? Com tranquilidade conseguiu ter um sistema defensivo bem seguro e até teve a chance de vencer o jogo, né? Aquela bola no travessão com o Scarpa. Então é uma classificação para lá de merecida e, assim, acho bem simbólico, né? Acho que muita gente contava com o River Plate nessa final, jogando dentro de casa. E na Argentina, no principal caldeirão hoje que existe no futebol sul-americano, 2 brasileiros vão se enfrentar. Acho que isso mostra muito do domínio, né, do Brasil no momento aqui no continente, William. É verdade. Bola do Scarpa na trave, no rebote ali quase que o Daverson faz. Teve uma chance também no primeiro tempo o Daverson. Tocou num ponto importante que eu vou passar a bola lá para o estádio, para o Calçado e para o Marra. Começar lá pelo Marra. Que a gente viu muito empenho, muita dedicação mesmo dos jogadores do Atlético nessa questão da marcação, nessa questão de ter o controle, usaram muita inteligência e foi um Galo extremamente dedicado, buscando a todo momento não dar o menor tipo de espaço, a menor brecha para o River Plate, porque sabia que um gol ia inflamar essa torcida no primeiro tempo, o aperto seria maior no segundo. Então realmente foi de uma dedicação, fala dos 11 que entraram em campo e também depois do pessoal que entrou aí com as substituições, uma dedicação total de quem esteve em campo hoje. Hein, Mário Marra? Boa noite para você. Daqui a pouco a gente fala com o Mário Marra. Se tá com problema no Mário Marra, deve estar também no Calçado, então continua por aqui, daqui a pouco eu aciono. Estenda isso que você falou, da dedicação defensiva aos 180 minutos. Sim. Porque por mais que a gente... Porque o primeiro jogo era um jogo de igual para igual, o River Plate fez a campanha para chegar à decisão, enfrenta um Atlético fora de casa, também querendo propor o jogo. No primeiro jogo ainda sentiu um pouco essa marcação-pressão do Atlético e quando teve a bola, porque em alguns momentos teve no jogo de ida, reclamou do gramado, é verdade, a gente sabia que isso ia acontecer, mas o Atlético também defensivamente foi muito bem. E os 3-0 também valem pela dedicação defensiva que o time teve no primeiro jogo. Sim. Porque a vantagem também foi boa por isso, porque o time não levou gols, né? Então acho que também dá para estender aí esse momento que o Atlético viveu no confronto de 180 minutos contra o River Plate, que no jogo da volta eu acho que perdeu muito com a saída do Nacho. O primeiro jogo foi o que mais tentou ali, ser um cara de construção. Hoje o Galhardo, ele muitas vezes usou o Craneviter como terceiro zagueiro, liberava o Acunha de um lado, o Bustos do outro, muitas vezes o Bustos construindo por dentro, porque sabia que tinha que arrastar um dos pontas para jogar por ali, principalmente o Arana, para trazer o Arana para ser um marcador e aí atacar o corredor com um ponta, né? Só que o Atlético se fechou muito bem fazendo essas dobras pelos lados do campo também. Então acho que isso valeu para o primeiro jogo. E eu estenderia isso para o primeiro jogo, porque defensivamente, apesar dos 3 gols no agregado e da bola na trave no início do segundo tempo, né, que talvez mataria praticamente o confronto ali, tiraria um pouco da pressão que a torcida estava fazendo no estádio, defensivamente o Atlético fez um confronto contra o River Plate impecável. E defesa também ganha jogo, né? Sim, defesa também ganha campeonato. Sem dúvida.
Passando pro Mário Marra, que agora tá ok. Mário Marra tá me ouvindo? Vamos fazer o teste. Mário Marra, você está me ouvindo? Te ouço muito bem, William. Agora sim, te ouço maravilha. muito bem. Maravilha. Marra, tinha passado a bola para você. Tinha passado a bola para você falando sobre essa dedicação, esse empenho de todo o time do Atlético. A gente está falando de defesa, sistema defensivo, não de todo, começando lá da frente, dos que entraram também, e não dá nenhuma brecha para o River Plate. Elas iriam aparecer. São 90 minutos, em algum momento aparece, mas o mínimo possível de brecha para que o River Plate não incendiasse essa torcida e o estádio realmente virasse mais do que nunca o caldeirão que ele foi projetado para ser. É isso, William. Concordo plenamente. Boa noite, prazer estar com você, com os companheiros, com o Fã de Esportes, com o Calçade aqui. Que honra. William, era um jogo que era para ter muito cuidado. Sabe aquela quando você entra em casa de madrugada e não quer acordar o cachorro, não quer acordar ninguém da família? Então é pé ante pé, evitar problema. E para isso o Atlético foi vigilante. O Atlético prestou muita atenção no que estava acontecendo no jogo. A primeira entrada pelo meio da área do River Plate foi aos 32 minutos, né? O Milito oferecia o lado. Cruza aí, porque os meus zagueiros estão preparados, o meu goleiro está preparado. Então, para não fazer muito barulho, sabe? Para não acordar ninguém da arquibancada, e estavam muito acordados, acho que agora é momento de achar grandes vencedores. Gabriel Milito, para mim, é o maior de todos, porque chegou no início da Libertadores e conseguiu fazer isso, né? Sem ter montado um elenco, sem conhecer jogadores. É o campeão estadual e chega a uma final de Libertadores e a uma final de Copa do Brasil, William. Calçade, boa noite, Calçado. Ufa, foi, missão cumprida aqui do Galo, né? O segundo jogo de um mata-mata, ele tá tão condicionado ao que aconteceu nos primeiros 90 minutos, e esse aqui estava hiper condicionado, uma vitória 3-0. Então o Galo jogou ali com sua linha defensiva na altura da grande área o tempo todo, né? E tomando muitos cuidados, né, com sua habitual linha de 3 zagueiros. O que o River Plate tentou, o Gallardo tentou, foi criar um caminho. E ele tem o caminho escolhido. Um era o Solari, mas aí o Arana baixou na linha dos zagueiros e jogou marcando o Solari o tempo todo. Não teve Solari no jogo. Então, essa entrada aqui morreu. A entrada do lado oposto não é o Colídio joga com a 11, mas ele está o tempo todo por dentro se movimentando. Ele vindo jogar ali nos volantes do Atlético, que tiveram uma atuação brilhante, né? Os dois volantes, o Alan Franco e o Fausto Vera. É um jogo desgastante para eles, exige muita atenção aos movimentos. Então, o Lianco tinha que sair, porque o Messa, que jogava pelo lado esquerdo no meio de campo, ele não se aprofundava, né? Um jogador que ia atacar a linha de fundo, não ia atacar o espaço chegando ao fundo do campo, mas ele ficava numa zona intermediária, justamente para tirar o Lianco, arrastar o Lianco, tanto que o Lianco tomou um amarelo, e aí o Borja, em alguns momentos, sair dos zagueiros para buscar o lado esquerdo, numa tentativa de encontrar o Borja numa situação mais favorável. Mas não rolou, não deu certo. A dificuldade deste River Plate com a posse de bola, gerar um jogo bem construído. Tanto que uma das perguntas aqui, que eram perguntas aqui feitas a respeito do jogo do River Plate ao longo da semana nesses 15 jogos, agora 16, com o Gallardo, qual é a cara do River? Qual é a do River? Que futebol joga o River? E eles não conseguiram encontrar respostas. E foi isso que o Atlético Mineiro encontrou pela frente. Não é desmerecer o adversário para justificar a classificação do Atlético, e sim uma combinação desses fatores. Um River com dificuldade e um Galo que marcou muito bem. Que era, né, Marra? Sim. Era uma dificuldade do Atlético também, né? Desses jogos assim, em que, olha, o placar é muito importante, sair com 0, tem que defender o tempo todo, e o Atlético Mineiro às vezes vacilava. Agora, os zagueiros ganharam tudo por cima, foi um negócio absurdo. E o jogo do Batalha, né, Calçade, ele ganhou todas e mais algumas. Monstruoso. É incrível, né? E é um jogador adaptado, né? É uma descoberta também do treinador. Adaptado e com um jogo assim enorme, ganhando todas no interior da área, mas a marcação também tinha que ter a colaboração do meio de campo, senão ia chegar muito fácil para cima dos zagueiros. O Paulinho com uma missão difícil, chata para um atacante, que é marcar o lateral o tempo todo. O Paulinho era o quarto jogador do meio de campo. Os dois volantes, o Paulinho lado esquerdo,
do lado direito o Scarpa, essa linha de 4 ficavam Daverson e Hulk. Era o sistema de sempre, com 3 zagueiros. Porém, a esquematização tática, a determinação das funções, né? As funções foram redistribuídas dentro de campo em função do resultado do jogo de ida. Agora a final é outra conversa, Outra é um negócio história. completamente diferente. Vai vir, ao que tudo indica, uma equipe muito melhor que o River, muito mais forte, muito mais difícil de marcar. A melhor equipe do Brasil atualmente. Melhor equipe do Brasil e hoje tem o melhor futebol da América. Se vai ser campeão ou não, a gente tem que esperar o jogo aqui. Vamos ouvir o Gustavo Scarpa, daqui a pouco a gente volta com o Marra, com o Calçade também, daqui a pouco a gente vai ouvir o treinador do Galo também, o pessoal aqui à mesa, mas antes vamos ouvir o Scarpa e o Everson. O Scarpa quase fez o gol, que resolveu a parada de vez ali, e o Everson fez defesas importantes nesse segundo tempo. Vamos lá. Cara, hoje foi um dia inesquecível assim, porque nossos parabéns aí ao pessoal do River, foi uma festa tremenda, foi muito legal viver esse momento, essa ansiedade ali quando a gente ficou esperando para entrar em campo, né? A festa tava muito maneira, quase 90 mil pessoas eu acho. Então foi um dia memorável, um jogo memorável contra uma grande equipe, num campo espetacular, surreal assim. Então foi um baita momento e a gente está na final, que era o nosso objetivo. Você participou de um dos momentos de um dos quase gols mais impressionantes da noite. Queria que você falasse também disso e, é claro, do que significa para vocês essa classificação. Putz, eu juro que eu achei que seria gol, um baita golaço, um belo passe do Hulk. E até fui falar com o Armani ali no final, ele realmente tocou de leve assim na bola, bate na trave, nem para bater nas costas dele, né, e ser gol, mas enfim. Importante no final de tudo é a classificação. Fizemos um jogo um pouco diferente do que estávamos acostumados. Mas é diferente jogar nesse campo, um jogo muito mais rápido, mais dinâmico, a gente com o resultado a favor, sem necessidade de nos expormos muito. E tá tudo certo, classificado, tá tudo certo. Bom, primeiramente é um momento muito feliz, onde eu estou muito feliz aqui no Galo, todos sabem, foi o clube que resgatou minha alegria de jogar futebol. Então, feliz de estar dando minha parcela de contribuição nesse jogo tão importante, vindo aqui não tomando gol, fazendo uma grande partida. Infelizmente acabaram sumindo com o meu terço, a gente vai fazer uma força-tarefa para ver se a gente acha ele aqui depois do jogo. Mas se não achar, não tem problema, vai estar abençoado para a final aqui, para a gente possa fazer uma grande final, mas muito feliz com esse momento e cada vez mais colocando o nome na história do Clube Atlético Mineiro. Everson, não sei se você parou para pensar, mas há 10 anos atrás você defendia um outro River, né? O River do Piauí. Acho que a sua carreira deu uma guinada, assim. É claro que a gente tem que sempre respeitar, mas quando estava lá no River do Piauí, imaginava um dia eliminar o River Plate numa Libertadores e ir para uma final? Eu sempre costumo brincar com os meus amigos, né? Eu joguei no maior River do mundo, né? O primeiro é o esse, o segundo é o River do Piauí, onde eu tenho um carinho por ter jogado lá. E com certeza não imaginava estar aqui depois de 10 anos, chegar numa final de Libertadores para jogando contra o River no Monumental, tendo uma grande eliminação. Com certeza passo tudo na cabeça, minha esposa estava aqui no estádio, acompanhando o jogo. Me emociono muito, mas Deus me abençoou muito nesses 10 anos de caminhada. Como você disse, há 10 anos atrás eu estava na última divisão, não tinha nem divisão, estava na última divisão do brasileiro. Hoje, campeão brasileiro, estou podendo ter o privilégio de disputar uma final de Libertadores. Vai? Não é a primeira vez que a gente vê o Everson se emocionar, já em outras entrevistas, outros momentos. É um goleiro que chega a ser questionado em alguns momentos, sempre está tendo que se provar, dar a volta por cima. Eu lembro claramente, viu, Marra, aquele jogo contra o Boca Juniors pela Libertadores, que ele vai mal durante o jogo, por sorte ali tem um gol invalidado que era uma falha dele, e nos pênaltis ele se destaca, vira um monstro nos pênaltis, consegue classificar o Galo, que é a Libertadores que o Galo acabou sendo eliminado na semi, né? De forma invicta, inclusive. Mas é um personagem importante nesse Atlético Mineiro. Hoje acho que cabe alguma dúvida com relação à importância do Everson? Cabe algum questionamento com relação à titularidade dele, Marra? Não cabe. Já são 5 temporadas, né? 4 anos com a camisa do Atlético. Ele é um goleiro maduro, ele é um goleiro que já foi criticado por questão emocional, tudo, mas eu acho lindo o que ele fez. Isso faz a gente lembrar que são seres humanos que estão ali, que eles jogam pela história deles, pela história que eles construíram, pela vida da família deles. É lindíssimo, não tem questionamento, William. A vida do goleiro, ela é aquela loucura, ele pode falhar amanhã, e aí complica, mas ele trabalha para manter o melhor do nível que ele pode alcançar.
E acho que isso é o que importa. É um jogador muito dedicado, muito sério, muito profissional e muito bom. Eu fico feliz de ver uma manifestação assim, né, que é do fundo do coração. O Calçade, antes da gente ir para a coletiva, a gente está tentando conectar lá para ouvir, né, o Milito, para ouvir o Everson. O Everson foi o cara do jogo, vai estar na coletiva também. Queria te ouvir sobre assim, hoje a gente pensa, qual é o segredo desse Atlético Mineiro? Porque é um clube que trocou de muitos treinadores aí nos últimos anos, sempre recomeçando, aí cai na Libertadores, aí fica aquela coisa arrastada no Campeonato Brasileiro, belisca a vaga lá só. O que aconteceu com esse Atlético nessa temporada, que de novo trocou de treinador, mas trocou um pouco antes, e de repente teve um avanço muito rápido com o Milito, aí cai um pouquinho, precisa se reinventar, o Milito precisa entender algumas coisas nesse processo, e com isso chega agora à final da Libertadores. Qual é o segredo desse Atlético Mineiro para chegar a essa final aí depois de 11 anos? Bom, a minha ideia é que tem um grande grupo de jogadores acima de tudo, né? Você tem o Hulk, que é um cara fenomenal, com a idade que tem, o que ele joga. É Paulinho, chegou o Daverson como aquele, poxa, precisamos de centroavante, tá com problema, contusão. O Daverson afastado no Cuiabá, de afastado no Cuiabá para a final da Libertadores. Ele que já fez gol em final de Libertadores, então o Daverson não é fraco não, ele gosta desse negócio. Então eu vejo amadurecimento de um grupo. A gente cobra sempre no Brasil resultados logo no primeiro ano. Você monta um grupo, tem que dar resultado imediato. Às vezes dá. Em relação ao Milito, com a chegada no Milito, algumas decisões táticas foram tomadas e elas deram muito certo. Arana e Scarpa, os condutores e criadores, né, os caras que pensam no jogo, a bola vem criada da lateral, 2 volantes, aí você tem a busca do Atlético o tempo todo por um jogador para ser o centro, né, acima dos 2 volantes, o centro, aquele cara que pensa, foi o Bernard, depois o Bernard machucado, tentou o Arana, entra com mais um atacante. Eu vejo o Atlético então preparado para a final, vejo o Atlético que ele avança, são 12 jogos na Libertadores da América para você chegar à final, e o Galo cumpriu um caminho muito bom e tem chance, tá aberto para o Galo e aberto para o Botafogo, que deve vir também. Vai ser uma grande final brasileira aqui na Argentina, nesse campo que vai estar melhor ainda nessa final. Mas o Galo merece. O Galo não chegou por acaso, não chegou por sorte, chegou porque construiu. Laugh out loud until you cry. Roll on the floor, let the tears dry. Every moment a stand-up show. Ultra funny, watch it grow.